Política Cruzada está de volta. Hoje nós estamos discutindo a matriz energética do país e também a matriz hídrica, né? As questões que envolvem o consumo de água, a geração de energia, algo que já tomou conta do noticiário, não há um veículo de comunicação que não fale nisso. Esse assunto está nas rodas de discussões dos amigos, na escola, na faculdade, onde quer que você vai, na partida de futebol não se fala em outra coisa. Professor, no bloco passado, o professor Cláudio falou sobre, ele fez uma explanação geral aqui com relação aos cuidados com a água que o Brasil deveria ter tomado há décadas e não tomou. O senhor também falou sobre o problema em 2001 e naquele momento o governo sinalizava que tomaria providências. As providências não vieram. De lá para cá, o que foi feito para tentar mudar isso? Me lembro de duas ou três hidrelétricas que foram planejadas e colocadas em funcionamento na região, pelo menos estão planejadas para funcionar na região norte do país. Mas falou-se muito em produção de energia eólica e também na captação de energia solar. Caminhou? Tem caminhado. Na realidade, o sistema de gestão energético, a Agência Nacional de Energia, tem trabalhado junto às grandes empresas numa política que é de racionalização no uso da energia. Então tem sido feito incentivos, pesquisas, desenvolvimento que nós na área da engenharia elétrica denominamos de cogeração. O que é isso? As empresas têm os seus resíduos energéticos, reaproveitam e fazem a geração de energia. Mas quase sempre para elas, né? Não, nem sempre para elas. O professor Cláudio colocou o aspecto das usinas de açúcar. A grande maioria das usinas de açúcar no Brasil hoje, ao se implementar uma usina, ela vai pegar a usina, ela vai ser quase que autônoma energeticamente. O excesso da energia elétrica que ela produz, ela coloca à disposição do sistema elétrico. Todas as empresas fazem isso. Eu conheço algumas empresas que tradicionalmente no Brasil faz isso. Tem uma empresa de metalurgia que num determinado ano, ela teve o faturamento dela mais de 30% da energia elétrica, não do produto final que é da metalurgia. Então é um incentivo que ela tem feito, porque o Brasil não tem como, não tem espaço local de construir grandes usinas. Então tem incentivado o sistema industrial para isso. Se falou na energia fotovoltaica. Uberlândia está sendo um exemplo, talvez mundial, tá, no uso da energia fotovoltaica. Nasceu do projeto de pós-graduação da faculdade, da qual tem algumas empresas na região que estão trabalhando na geração fotovoltaica. Aqui em Uberlândia nós já temos diversos prédios que tem um condomínio agora que vai ser construído aqui perto mesmo da TV que vai utilizar, né, cerca de 400 casas que vão utilizar esse sistema. Mas, professor, me explica uma coisa, depois o professor pode complementar. De lá para cá, me parece mais que o brasileiro teve uma visão maior da real situação que ele estava passando e começou a economizar. Que se ele continuasse gastando no nível que ele gastava, nós já teríamos um problema muito maior. O senhor concorda com esse ponto de vista ou eu estou equivocado? De uma certa forma, são dois aspectos que nós devemos considerar. Primeiro, as inovações tecnológicas. Cada vez mais a dependência da sociedade vai depender da energia elétrica. Então, para isso, o sistema, a matriz energética tem que estar fornecendo essa energia. E a sociedade cada vez mais utilizando. Tá? Então isso faz com que haja necessidade de uma programação, um planejamento para que se faça uma geração de energia mais limpa, mais saudável, mais eficiente. Mas, consequentemente, também da sua utilização. E a sociedade vai exercer um papel primordial para que ela faça o uso da energia racionalmente. Mas, nosso sentido de conforto, de bem-estar, cada vez mais vamos utilizar a energia elétrica, tá, para fazer a utilização de um aspecto de conforto para nós. Então, isso faz com que esse aumento seja crescente. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que o Brasil deveria estar investindo mais em outras fontes alternativas. Acabamos de falar o exemplo de Uberlândia com fotovoltaica. O professor colocou a questão da energia eólica. Tá? O Brasil tem pouquíssimas usinas eólicas em produção. A região Nordeste tem um parque que, inclusive, recentemente foi feita uma reportagem sobre isso, mostrando que o parque está lá e não está interligado ainda, né? Quer dizer, poderia funcionar, poderia estar ajudando.
é que tecnicamente a interligação da energia eólica com o sistema elétrico, hidroelétrico ou termoelétrico é um pouco complexo, não é tão simples. Tecnologicamente há necessidade de um investimento bem grande. A única usina eólica em um Brasil que está interligada no sistema é uma usina que está no sul do país. Rio Grande do Sul. É, Rio Grande do Sul. Ou seja, mas todo esse investimento que foi feito está parado. Sim, sem dúvida Está nenhuma. parado e faltou planejamento. Ao mesmo tempo em que se faz essa usina eólica, deveria também estar se captando, estar se fazendo as redes para fazer a captação, a interligação. E me parece que concentrou muito mais em fazer o que aparentemente as pessoas veriam, né? Isso tem que fazer a crítica. Me parece que o governo se preocupou muito mais em mostrar o que estava lá do que fazer o que estava em condição do que fazer a rede para interligar, né? Você colocou exemplo das usinas do norte, do Rio Madeira, tanto Santo Antônio como Geral. Santo Antônio já está praticamente pronta, mas não tem... só utiliza na região, porque a linha de transmissão, as empresas que são responsáveis para construir a linha de transmissão para trazer para a região centro-oeste, não sei qual o motivo, qual a justificativa, que as linhas estão todas paradas. Falta dinheiro, professor, por certo, para fazer? Na verdade, eu não diria que falta planejamento, sabe? Eu acho, na minha avaliação, que trabalho com planejamento, o planejamento é para acontecer dessa maneira. Quer dizer, tem interesses que estão envolvidos, às vezes são setores sociais que têm interesse. Olha, eu quero construir a usina, eu quero investir o meu capital, a minha empresa na construção da usina. Aí depois tem que pensar na outra etapa. Aí vira um processo interminável, quer dizer, mas é um planejamento que leva a resultados que não são os melhores. Nós temos que estar pensando constantemente, sim, nessas alternativas de produção de energia. E no meu entendimento, quer dizer, Uberlândia tem um papel importante, como disse o professor, porque já tem inclusive a tecnologia desenvolvida. Agora, isso tem que se transformar em política pública, não pode ser alguma coisa que uma empresa decide fazer, ela faz daquela maneira, mas se nós tivermos projetos de lei, se nós tivermos uma articulação, o papel do poder público é muito grande, muito importante, chamar os setores que estão atuando nas diversas áreas para conversar a respeito dessas alternativas e, consequentemente, criar estímulos para que as coisas sejam feitas aproveitando essas experiências que a universidade gera e que as empresas particulares, inclusive privadas, geram. Então, trabalhar numa perspectiva de construir alternativas é absolutamente necessário. E a outra coisa que nós temos que ver é quais são os sistemas produtivos que são menos consumidores de água e de energia, certo? Porque nós podemos perfeitamente pensar em outro sistema de produção, em um sistema de produção que seja mais econômico, que aproveite melhor a água, por exemplo, que faça reciclagem. Por exemplo, você usa a água, reaproveita aquela água para suas atividades dentro do próprio negócio. Já existem, e aqui em Uberlândia tem muitas empresas que já fazem isso. Nós temos que estimular cada vez mais esse tipo de uso. Nós temos que estimular o uso da energia fotovoltaica dentro desses setores de produção, que não precisa mais ser só energia térmica, ela pode sim, perfeitamente ter outras utilidades. Então, nós temos que pensar, por exemplo, olha, eu fui presidente do Comitê da Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, lá em São Paulo e Minas Gerais, é um comitê nacional. E nós tínhamos a tentativa de implantar na cidade de Americana uma usina termoelétrica. E ela ia ser resfriada pela água. Uma quantidade enorme de água que ela ia usar. O comitê se posicionou. O comitê disse, não, essa tecnologia nós não aceitamos. Eles fizeram modificações tão significativas, mas tão importantes, que no fim eles estavam usando 1/3 da quantidade de água que eles tinham programado no primeiro momento. E é possível depois adotar outras metodologias também. Então isso é importante. Veja, por exemplo, aqui em Uberlândia, nós vamos ter a implantação, a ampliação de fábrica de bebida. Qual é o retorno que essa fábrica de bebida, que vai usar a água, que é um bem público, como matéria-prima, qual é o retorno que ela vai oferecer para a sociedade? No caso lá especificamente que eu estava me referindo, havia uma empresa querendo se implantar em uma quantidade maior de produção em Jaguariúna, na cidade de Jaguariúna. Qual foi a postura que o comitê adotou? Nós aceitamos, mas ela tem que fazer o tratamento de esgoto de Jaguariúna, para ela devolver para o rio água, ou então reaproveitar, fazer reuso de água em outros setores, a quantidade de água que ela vai precisar para a sua produção.
Então, tem medidas compensatórias que podem ser feitas se alguém tomar iniciativa. E nós temos os comitês de bacias hidrográficas que têm essa função. Os comitês têm que trabalhar nessa perspectiva. E o poder público tem que se colocar também claramente, estabelecendo metas, definindo legislações que possam permitir que nós tenhamos menos esbanjamento de água e de energia elétrica, como de outros bens também que nos pertencem, como, por exemplo, as áreas da atividade minerária, que também pode haver uma diminuição da sua utilização, da vegetação. Né? Nós não podemos destruir tanta vegetação como nós fazemos, nós não permitimos infiltração da água, nós mudamos as características biológicas da região, isso precisa ser mudado, quer dizer, nós temos que construir um outro modelo de vida. Uberlândia é uma cidade tão boa, tão extraordinária, com 600 mil habitantes, um tamanho extraordinário para que esses setores todos sejam chamados e dizer assim, vamos planejar o nosso lugar de viver, vamos fazer com que esse lugar seja um lugar maravilhoso, que gere bem-estar para todo mundo. Tem articulação com as questões nacionais, com as questões estaduais, mas tem iniciativas que podem ser tomadas no lugar. Já percebeu, né? Agora a gente vai focar no próximo bloco só em Uberlândia. A gente vai tomar agora um gole de café e a gente já volta. Sai daí.